Fala, meus queridos! Chega pra cá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos começando mais um Roots Podcast, o seu podcast agro. Esse que é o episódio de número 23. Eu sou o Douglas e aqui ao meu lado, meu irmão e agro-host, Ismael Andrade. Bora pra mais um, maninho? Bora! 23. Ô, tema bom, hein? Muito obrigado, Ismael. Obrigado, Douglas. É sempre um prazer ter vocês aqui e participar desse podcast. Maravilha, simbora. Já vamos iniciar esse bate-papo. Já tô vendo que já estamos Saúde. degustando. Eu tô numa aguinha, mas o Rodolfo já me ensinou que eu tô tomando água com gás. O Rodolfo me ensinou que a cerveja é composta por 90% água. Então eu tô perdendo nesse momento 10% da experiência. Só Rodolfo. 10, só 10. Bom demais. Já vamos iniciar esse bate-papo aqui. Rodolfo, entendendo quem é o Rodolfo, como é que a conexão da pessoa entrou nesse universo da cervejaria, das produções, explica um pouquinho pra gente como é que você chegou a virar mestre cervejeiro. Foi tudo um acidente, né? Na verdade. O início da história foi baseada numa viagem para Campinas, passar um Réveillon. E aí a gente queria tomar uma cerveja artesanal, algo diferente do comum, né? Naquela época ali tinha cervejas comuns, que todo mundo conhece, Pilsen, né? Isso deve ter uns 7 anos, maior, 7 a 8 anos. E a minha irmã falou, olha, procura uma loja de cervejas aí artesanais especiais pra gente degustar no Réveillon. Cara, digitei no Google e caí numa loja de venda de insumos cervejeiros, né? Então tinha malte, tinha lúpulo, tinha levedura e equipamento para isso. Não a cerveja pronta. Não a cerveja pronta na garrafa, né? Na verdade, tinha umas 2 ou 3 ali. E saímos com um carro cheio de equipamento para fazer cerveja. Legal. Aí, nessa ansiedade de saber como é que isso funcionava, né? A gente passou o Réveillon, chegamos em paz e começamos a fazer a cerveja. E fizemos ali umas 3 receitas, sem saber direito, né, o processo. Foi muito autodidata. E desde então fui aprendendo, pesquisando. Fiz cursos depois, mas assim, a maior parte do tempo fui fazendo cerveja por hobby. Até que eu vi a viabilidade de ter um negócio de cerveja, em decorrência também do reality show Mestre Cervejeiro, né? Opa, foi um vamos falar impulso danado ali, porque eu fazia cerveja, na primeira vez eu nem acreditava que aquilo era cerveja, mas depois o pessoal começou a gostar muito da minha cerveja, né? Os amigos tomavam tudo, eu tomei prejuízo pra caramba. O tio, todo mundo é degustador nessa hora, né? Quando é que sai a próxima fermentada? Aí? Sempre desse jeito. Pô, eu preciso de alguém pra degustar, né? Claro que existe sommeliers, né? Coisa é mais séria, mas assim, todo mundo vira degustador nessa hora. E aí você começou a perceber de fato que tinha alguma coisa diferente ali na mão ali, o carinho na produção. Sim, tipo, parece que, assim, eu tô falando na minha mente que eu tinha lá atrás, né? Parece que o negócio começou a dar certo. E aí eu comecei a acreditar que eu sabia fazer cerveja, né? Que eu conseguia. Então, Ismael, não tinha nada em mente, cara. Foi um negócio realmente acidental na vida. Um negócio que caiu de paraquedas na minha vida, assim. Até então, eu conhecia as Pilsen, as cervejas comerciais, né? E a primeira cerveja diferente que eu tomei foi uma cerveja de trigo. E eu fiquei assustado. Falei, como assim uma cerveja de trigo, né? Porque, olha só, pensa, a pessoa que sempre tomou as cervejas comerciais Pilsen não sabia que existia outra coisa. Então, na hora que isso abriu na minha cabeça, que eu fui entender que existe um mundo uma variedade. Uma variedade enorme, né? Não, porque o pessoal, assim, vinho a gente sabe, né? Eu acho que a pessoa não precisa nem ser degustadora de vinho, que sabe que tem muitos tipos de vinho. Mas cerveja, às vezes, não. Agora que eu sei, fica parecendo estranho a pessoa que não sabe, mas existe isso mesmo, é assim, né? Então, o mundo artesanal apareceu na minha vida assim, não tive contato antes, realmente foi autodidata e foi acidental esse lance de fazer cerveja, de criar um empreendimento sobre isso. Foi a própria curiosidade de entender melhor sobre aquele
aquele processo ali, né? Exatamente. E foi mais ou menos de 7, 8 anos para cá que começou os pequenos movimentos, né? O pessoal querer começar a fazer cerveja em casa, não foi? No Brasil, tem um pouco mais de tempo, mas ainda era muito restrito. Para vocês terem ideia, há uns 10 ou 15 anos, né? Eu não sei direito, porque entrei agora, né? Há 7 anos, 8 anos, né? Para o pessoal fazer cerveja no Brasil, você tinha que recorrer, por exemplo, à loja de Ubanda, porque lá tinha malte. Então, o acesso à matéria-prima era muito difícil. Então, quem fazia cerveja em casa provavelmente estaria na capital, né, para ter acesso. No interior era quase impossível. Então, esse movimento do Brasil agora está numa onda muito boa, está num pico legal. Eu puxei uns números aqui. Em 2015, o Brasil tinha próximo de 400 cervejarias. Hoje tem quase 1.400 cervejarias. De 7 anos para cá. Tem 1.400, quase 1.000 e... Pensar 400 cervejarias já é coisa demais, mas a hora que eu puxei o número eu achei que era hoje. Hoje tem quase 1.400. Então, como não que democratizou, mas como o acesso melhorou demais, principalmente a esse tipo de matéria-prima, imagino eu, né, Rodolfo? Sim, melhorou muito. Alguns ingredientes ainda precisam ser importados, mas, por exemplo, o principal ingrediente é a água, mas o malte é uma porção bastante significativa da cerveja. E agora com a produção nacional, né, a agrária, por exemplo, que é é a maior da América Latina, ela consegue comprar esses maltes e beneficiar isso e vender para todo mundo que quiser, né? Ela tem venda varejo e tem venda atacado. A Agrária é uma empresa que vende matéria-prima para os cervejeiros. Ela compra a produção. Você não, assim, para eu não estar enganado falando aqui, né? Me desculpa, Agrária, mas ela compra produções e ela tem silos e ela beneficia isso. Então, por exemplo, ela compra a cevada do campo, ela industrializa, e faz a malteação lá, dela, isso, e consegue distribuir. Então, assim, facilitou muito o acesso. Nos Estados Unidos, esse movimento deve ter mais de 15 anos ou 20 anos que começou lá. E aí chegou aqui agora e todo movimento novo enfrenta dificuldades, né? Exatamente. Claro, assim, até o pessoal conhecer, né? Então, todo movimento novo realmente demora um pouquinho mais. Mas o Brasil está bem engajado aqui, tem uma estrada maravilhosa para percorrer. Dá para falar que a gente está bem no início, a gente está engatinhando nesse movimento? Tá, assim, começou no sul primeiro. Agora, Minas Gerais já é considerado tipo um balneário ali, porque tem muita cervejaria, né? Então, a Minas está muito bem, mas tudo começou mais no sul ali. Eu acho que é uma questão cultural, tá? Eu não sei exatamente ao certo, mas ali tem mais uma cultura cervejeira e tem mais cervejarias, inclusive, concentradas lá. Agora, Minas está muito bem também. No norte ainda está um pouco em desenvolvimento ainda. Maravilha. Você já citou, eu queria que a gente entendesse nessa trilha sua de mestre cervejeiro, quando é que entrou, explicar para quem está nos assistindo um pouquinho sobre o reality show que você participou, o que é esse reality show, que ano que ele aconteceu, como é que você se inscreveu, como é que você participou e o que ele representa dentro da comunidade dos mestres cervejeiros. Explica um pouquinho, traz um pouquinho dessa sua experiência para nós. Tá, o reality foi uma coisa despretensiosa, porque olha só, o Brasil inteiro mandando amostras de cerveja, né? Então começou assim, o pessoal lá da Eisenbahn, eles lançam esse concurso e definem qual estilo de cerveja você precisa fazer para mandar. Então todo mundo manda o mesmo estilo. O mesmo estilo. Então na época que eu fui, 2019, era o ano 10, não está conciliado com o ano, mas o ano 10 do concurso. Eles pediram para fazer uma Session IPA. E assim, fui tão despretensioso porque eu nunca tinha feito Session IPA. Olha só. Para quem não, antes de você prosseguir, para quem não conhece, como eu gosto muito da cerveja, mas eu não sei o que é uma Session IPA. Session IPA, né? Quais são as características dessa cerveja, Rodolfo? Session IPA, vou falar da IPA um pouco para chegar na Session IPA. IPA é uma cerveja que leva um pouco mais de lúpulo, de aroma e de amargor, né? Depende da mão do cervejeiro também. Lúpulo é esse aqui, né? Lúpulo é esse daí. Lúpulo pelletizado. E a IPA, a característica principal dela, realmente ela tem um pouco mais de amargor e mais de aroma. Não é uma cerveja, por exemplo, igual a Pilsen. E ela tem uma fermentação com outro tipo de levedura, que é uma levedura ale. A gente tem 2 tipos de levedura, Lager e ale. Lager faz Pilsen e cervejas um pouco mais neutras. E ale é uma outra família que faz cervejas que traz mais aromas, mais ésteres, porque a levedura tem isso. Então a Session IPA,
A diferença dela para uma IPA é que ela tem uma graduação alcoólica menor. Então ela tem um drinkability maior. O que é drinkability? Habilidade de beber. Vamos traduzir aqui em palavras normais, ela é mais fácil de beber. É uma cerveja que você pode beber maior quantidade. Volume. A turma Maior do volume, volume, ela é a indicada. Sim, ela é uma cerveja de verão, principalmente. Muito refrescante. Não é muito pesada, não é tão encorpada, porque o álcool leva o corpo para a cerveja também. Então é isso. Uma Session IPA é uma IPA com uma graduação alcoólica menor, um corpo menor. E, consequentemente, você tem que maneirar um pouco a mão ali no lúpulo também. Mas, assim, não muito. É só para ela ficar equilibrada. Então a Session IPA é uma IPA mais leve, vamos dizer assim. E foi a primeira experiência sua em fabricá-la nessa ocasião. Foi, e assim, eu achei que eu tinha errado ela, para ser bem sincero. Eu falei, cara, vou envasar, vou mandar, seja o que Deus quiser. Mas dá para fazer medições, assim, de teor alcoólico e tal, para você saber que você mandou a certa, assim, sim, você não errou na... Eu supus que eu tinha errado, mas aí na hora que eu envasei, eu falei, não, tá boa essa cerveja. Medi, bateu o que eu precisava. Experimentou. Né? Extrato, experimentei, tava maravilhosa. E mandei. Faltando um dia. E, cara, foi muito interessante porque, assim, dentre, sei lá, 1.000, 2.000, não sei quantas pessoas mandaram, eu caí pros 1.000, depois eu caí pros 30, depois eu caí pros 10. Que legal. Na seleção. Então, o pessoal tem uma máquina lá que mede extrato, que é o que eu usei de malte, mede teor alcoólico, mede turbidez, né, a cor, que a gente chama de EBC no meio cervejeiro, ou... tem um outro que eu esqueci o nome. E tem... O amargor também eles medem. Então, por exemplo, você não passou na máquina... Você não vai nem experimentar. Não vai pro sommelier. Uhum. Então, assim, eu passei no teste da máquina, passei em outra triagem, que eu não sei, porque assim, não é tão revelado, né? E quando passei no teste dos sommeliers, o pessoal me ligou. Falou, olha, você passou aqui, tem mais algumas coisas que a gente precisa ver, tipo, deixar um suspense. O pessoal do jurídico vai te ligar, porque tem contrato, porque o negócio é um reality show e tudo mais. Aí eu recebi uma ligação. O dono da Eisenbahn me ligou. Eles me enganaram. Olha só. Eles me enganaram. Que legal. Falou, cara, vem participar. Eu falei, tô indo, que dia? Eu falei, não, calma. A gente vai mandar as passagens. Aí acabei entrando no reality show com essa cerveja. E, inclusive, dentro do reality show, eu fiz 2 cervejas que eu nunca tinha feito. Tipo assim... Que legal. Tem 7 anos que eu faço cerveja, só que tem tanta cerveja catalogada que eu demoraria, sei lá, 120 anos pra fazer todas. Então... Você teve a oportunidade de ir lá dentro fazer. Não, é incrível, gente. É incrível. Pra quem não acompanhou o reality show, ele tá disponível aonde? Onde é que o pessoal acha os episódios? Tem no YouTube. No YouTube, o pessoal disponibilizou no YouTube, tá lá, ano 10. Foi o último televisionado. Então, mas todo mundo pode assistir. É muito bacana. Inclusive, lá ensina muito sobre cerveja. Como é que é essa dinâmica aí, dentro do reality? Cara, lá... Foram quantos participantes? Foram 12 ou 10. Agora a minha memória tá me traindo, mas... Era assim... Eu tinha que fazer cerveja. Sabe, tipo Masterchef? Sim. Vai ali na lojinha, pega o malte que você precisa, pega a levedura, tem um tempo... Né? Qual receita você vai fazer e aí vamos fazer. E aí tinha que fazer a cerveja e eu tinha uma aprendiz nessa versão, tinha que ensinar ela a fazer cerveja e ela era minha parceira ali nas provas e tudo mais. Chegou uma hora que a gente separou, mas é tipo um Masterchef mesmo. Legal. Então fazia cerveja, ficava pronto, o pessoal degustava, falava se passou, se não passou, como é que tá e indo. Quer saber até onde o Rodolfo ficou nesse reality show? Nós não vamos falar não, você vai lá pesquisar lá no YouTube pra você poder descobrir, pra você poder ver, pra você poder entender o que aconteceu. Vai né, lá. Maninho? Eu tô olhando aqui os quadros aqui. Não sei se... Acho que essa câmera do meio aqui tá pegando aqui um pouquinho dos O que quadros. é aquele primeiro ali? É um avental? Esse é o avental que eu utilizei durante o programa. A gente colocava o avental, aquela argolinha ali servia para colocar também a pá cervejeira, que é um símbolo importante. Aqui, essa chave, na verdade, é uma chave que meu pai comprou em Itu, quando eu era criança. Talvez eu não era nem nascido. E aí foi um amuleto. Né? Leva um amuleto. E a gente levava um amuleto lá para, tipo... superstição, né? Da sorte. Então tem um avental, tem umas cartinhas que o pessoal me mandou, algumas fotos por aqui na EBA. Legal. Para simbolizar maravilha. isso. Maravilha. Vamos entrar um pouquinho nesse universo, assim, eu tava dando uma olhadinha aqui, esse mercado de cerveja no Brasil, né, cara? Eu falei que mais de 1.300 cervejarias registradas no Ministério, no mapa.
O Brasil produz de cervejas, né, 14 bilhões de litros por ano. É um mercado gigantesco, um mercado de mais de 100 bilhões de faturamento de reais. Gera quase 3 bilhões de empregos, responsável por quase 2% do PIB nacional, do PIB total. E é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo, atrás de China e Estados Unidos. Então, os números jogam bastante a favor do Brasil nesse sentido, né, Rodolfo? Sim, sim. O Brasil tem um potencial enorme. Eu acredito que dá para explorar muito ainda. Tem muita coisa para ser feita aqui. O brasileiro consome muita cerveja, né? E a gente tem um clima, né? Que proporciona, às vezes, tropical, beber cerveja o ano, praticamente eu não puxei esses números não, mas... Mas qual que é o país que mais consome cerveja assim mesmo, que tipo assim, é disparado? Que está no top lá? República Tcheca. República Tcheca. Tem esses dados, Tcheca. eu acho que tem uns dados bacanas. Vou puxar aqui. Quantos litros aí com eu imaginava que a Alemanha também poderia ter. Se eu não estiver muito enganado, a última vez que eu li sobre isso, República Tcheca. O pessoal lá gosta muito de cerveja. Inclusive foi onde surgiu a Pilsen, né? A Pilsner ou Pilsen foi criada na República Tcheca para concorrer ali com uma Munique lá da Alemanha. Inclusive foi um alemão que criou. Então o negócio ficou meio... Naquela época ali deve ter gerado um monte de problema ali, mas funcionou. Cerveja mais consumida no mundo, disparado. Vamos falar um pouquinho a gente está aqui com alguns ingredientes. Você falou que existem uma infinidade de tipos de cerveja. Se a gente for fabricar, vai demorar lá mais de 100 anos para fabricar tudo. Mas qual é a principal diferença? Para quem nunca tomou, né, uma cerveja artesanal, qual é a principal diferença de uma cerveja, vamos falar, comercial, para uma cerveja artesanal, do ponto de vista de drinkability, né? Aprendi essa palavra aqui agora, desse grande universo de cervejas, né? A gente precisa separar assim, alguns pontos principais de diferença entre um e outra, Rodolfo. Sim. Olha, pelo que eu vejo, pela minha experiência, a principal diferença de uma produção em larga escala, estou falando uma coisa bem maior mesmo, é que você tem que empregar tecnologias para viabilizar isso. Imagina que você precisa atender uma demanda de 100 mil litros. Não, 100 mil litros ainda é pouco. Vamos pôr aí 1 milhão de litros por mês em uma região pequena. Uma cerveja que demora 30 dias para ser feita, não tem como atender isso. A planta fabril teria que ser enorme, a logística teria que ser enorme. Então, assim, a principal diferença, eu não posso citar porque eu não sei o que as empresas nesse nível estão usando, mas, assim, existem, por exemplo, bioreatores, que é uma fermentação ultra rápida, né? Leveduras enclausuradas, e o mosto vai passando ali para que ela fermente. Então, assim, existe uma aceleração enorme do processo. E, claro, o pessoal tem o cuidado para que não tenha uma perda de qualidade ali. Normalmente, uma cerveja artesanal demora quantos dias para finalizar a ponto de beber ela? Certo. Isso depende do estilo, mas vamos fazer um geral. Um geral, uma média. Olha, 5 dias fermentando, né? A gente coloca a levedura nesse mosto. O mosto é o beneficiamento do malte e tudo mais. E dependendo da cerveja, mas assim, leva em torno de 20 dias para maturar. Tem cerveja que sai com 15, tem cerveja que precisa de 1 ano de maturação. Então, no geral, coloca 30 dias. 30 dias para ela, assim, estar no meu copo. E essas cervejas em grande escala e a nível comercial, que a gente conhece aí, tem várias marcas no mercado, quantos dias, mais ou menos, que o processo finaliza? Me perdoe quem estiver assistindo e souber, mas eu estimo que o pessoal deve liberar uma cerveja dessa com 7, 10 dias. Uma semana, deve ser. Um processo de fato em escala industrial e com processos também terço do tempo. Assim, não me matem, hein, pessoal. Não, mas a gente... Tem ninguém vendo a gente aqui não, tá tudo certo. Só algumas câmeras aqui, Vinícius, a patroa tá ali também. Muito bom. Vamos falar um pouquinho dos ingredientes, o Rodolfo. Eu sei que tá ali na ponta da câmera, ali tá o lúpulo, a gente já deu um pouquinho sobre ele, mas o que compõe uma cerveja? A gente está começando para você que está acompanhando na câmera aí, cá pertinho da gente aqui tá a água, lá no final tá o lúpulo, mas do que é feito, do que é fabricado uma cerveja? Aqui a gente já vai entrar um pouquinho nesses mitos aí de cereais não maltados, queria que você entrasse um pouquinho nesse conceito aí também. Pode deixar. Bom, basicamente cerveja é feita de água, malte, lúpulo e levedura. Certo. Né? Isso que eu acabei de dizer pode ser considerado uma cerveja por malte, desde que você não coloque o adjunto.
Porém, normativas do Ministério da Agricultura, existem níveis, né? Então, mais de 70% de malte, você pode falar que ela é para o malte, se não tiver atualizada a NR, tá? Mas assim, água, malte, lúpulo e levedura. A água é o veículo principal, porque quando a gente pega o malte e cozinha ele, beneficia ele, o amido que tem nele ali, ele se transforma em açúcares fermentáveis ou fermentensíveis, e isso é o alimento da levedura, né? Então tem um amido. O processo de malteação, na verdade, é para liberar as enzimas do grão, né? É como se fosse aquele feijãozinho da escola que a gente planta, mas antes dele consumir toda a energia que ele tem para poder brotar, isso é cessado, porque a gente precisa da enzima para converter esses açúcares. E existe uma temperatura para isso, né? Então, por exemplo, 64 graus, eu faço uma cerveja com um corpo médio, a 68 um corpo mais alto. Por quê? Eu libero diferentes tipos de açúcares. Cadeia maior, cadeia menor. Alguns ficam nas cervejas, que são residuais, que a levedura não fermenta. Para resumir, não ficar muito extensivo, alfa-amilase e beta-amilase são as enzimas principais de conversão de açúcar. Depois que a gente faz essa conversão, existe uma separação da parte sólida, que é o bagaço que a gente chama, né, do malte que foi moído, para ferver isso. Fervura tem dois motivos para ser feita. Primeiro, esteriliza, e a segunda parte é para converter o amargor do lúpulo, que ele isomeriza. São o isoalfa-ácidos, aí já é também um assunto um pouco mais extenso, mas o lúpulo é considerado o tempero da cerveja, né? Que vai trazer o amargor. Sim, que vai... e equilibra o amargor com o dulçor que vai ficar. Então, o que acontece? Se eu fizer uma cerveja e não adicionar o lúpulo, a gente vai ter um líquido extremamente açucarado ali, que vai ser convertido pela levedura. Beleza, vai gerar álcool, CO2 e algumas outras coisas, porque a rota metabólica da levedura é grande também, não é só isso. Só que aí você vai tomar essa cerveja e fala, nossa, tá complicada, tá muito doce, ou tá esquisito. O amargor realmente é para equilibrar. Isso surgiu, na verdade, como um bacteriostático da cerveja. Antigamente usava tudo quanto é coisa. A gente chama de cerveja Gruit. Tem ervas diversas dentro da cerveja para trazer esse tempero, né? O lúpulo foi descoberto por um acaso e ele, além das propriedades de amargor que conquistou todo mundo, ele também é um bacteriostático. Tanto que as IPAs, né, quando foram criadas, assim, foi para enviar para a Índia, para as tropas britânicas. E o pessoal estava reclamando que a cerveja está chegando azeda. Aí a rainha falou, ou não sei se é a rainha, o governo falou, olha, faz uma cerveja aí que chega lá, o pessoal precisa beber. Que chega em condições de beber. Não, que você imagina, num barril de madeira, num navio, balançando e tal. Eles chegavam às vezes azedo. O pessoal lupulou muito mais para ela poder chegar, só que isso caiu no gosto. Então criou-se um estilo IPA, ela quase foi extinto, mas criou-se um estilo IPA por causa disso. Tem uma informação bacana aqui sobre produção de lúpulo no Brasil, segundo a Aprolúpulo. A Associação dos Produtores de Lúpulo. Associação dos Produtores de Lúpulo, né? A produção brasileira em 2021 foi de apenas 24 toneladas. 24 toneladas. Em Santa Catarina, Rio de Janeiro e São Paulo. E o Brasil importou em 2021 4.700 toneladas. Então, massivamente vem de importação. Nós somos bem dependentes do lúpulo, né? Sim. Ele é aquele que dá aquela florzinha assim, né? É tipo uma... a gente chama de cone, né? Eu já li alguns... É uma flor, é uma inflorescência, né? É uma flor aquilo, né? Então, e tem uma divergência aí, que eu já li alguns artigos que não consideram aquela flor. Sim. Mas eu não vejo problema em chamar de flor. Tem gente que chama de cone para ficar no meio do caminho. Mas a flor do lúpulo é onde tem a lupulina, que é o que a gente precisa, que é um pozinho amarelo, com aromas incríveis, e lá tem a molécula do amargor. Aqui, o que a gente está vendo aqui, ele tá peletizado, industrializado e peletizado para usar no processo. Daqui ele já vai direto para pesar ele, para a receita lá. Sim. Pesa ele e já coloca ele dessa maneira. Isso, já vai para fervura. Por que utiliza assim? Aqui está padronizado, já houve uma separação ali de galhos, caule, alguma coisa assim. Um material verde excessivo. E aqui você consegue ter um pouco mais de segurança para fazer a mesma cerveja sempre. Nada impede você utilizar o lúpulo em flor.
Você tem que desidratar ele e adicionar. Porém, você precisa de uma matéria muito maior, muito mais material, Volume. volume, porque aqui está mais concentrado. E isso pode trazer alguns problemas na cerveja. Filtração fica difícil, né? Entupimento de equipamento. Padronização. Padronização fica difícil. E também pode dar um gosto gramíneo. Sabe grama cortada? Quando alguém acaba de cortar a grama? Sim. Se esse excesso de matéria verde que não é necessário ali, entra... Passado o ponto Passado ali. o ponto, você pode ter isso na sua cerveja. Então, esse industrializado aqui segue um padrão e é mais seguro de se utilizar. Legal. Voltando um pouquinho sobre o processo, acho que é interessante também mencionar que você falou água, malte, lúpulo e às vezes os... Como é que chama? Levedura. As leveduras. Importante falar que eu lendo também, o malte, ele não é um produto pronto, né? A gente não vai ver o malte igual a gente tá vendo aquele lúpulo ali. O malte, ele é uma consequência de um processo do grão. Isso. Aí vem lá da cevada, do próprio Exato. trigo. O malte é pós isso, né? Ele é beneficiado, né? Ele é um... Centeio, né? Centeio, né? Ele é uma consequência de um processo, né? O cereal, ele malteia. Isso. Exatamente. Aí, quando você fala malte, ele pode ser proveniente de vários grãos. Né? Sim. Arroz, né? Água, malte e lúpulo. Então, essa cerveja pode ser de trigo, essa cerveja pode ser de cevada, essa cerveja pode ser de centeio, essa cerveja pode ser de qualquer outro. Exatamente. O grão malteável, né? Aí a capacidade do grão de ser malteável, mas aí a fonte o cervejeiro escolhe, né? Para cerveja, principalmente cevada. E trigo também é muito utilizado. Aquilo ali é um monte de arroz. O principal é a por exemplo. cevada? O principal é a cevada. A base de quase todas as cervejas do mundo é malte de cevada, como vou dizer? Num processo sem torrefação, que aquele lá já é o torrado, né? E existe malte torrado. Origina a cerveja escura. Isso, cerveja escura. Ah, E assim, legal. essa torrefação... Isso é cevada também? Isso é cevada torrada. Aham. Cevada torrada. Cevada torrada. Tem malte que... E olha só, a infinidade de coisas que a gente pode fazer. Posso abrir aqui, Rodolfo? Pode, claro, tem cheiro de café. A infinidade de temperaturas que eu posso secar esse grão, caramelizar ele sem ficar torrado. Ou seja, eu tenho aqui agora na torneira uma Amber Lager que eu utilizei um malte que ele é praticamente dessa cor. Mas internamente ele foi cristalizado ali e ele traz um sabor de pão, uma coisa Legal. saborosíssima. Então assim, se você pôr na equação, é quase infinito a possibilidade de você fazer uma cerveja. Elevada a quantos? Assim, Porque olha só, você tem... beleza, inclusive a água. Eu posso imitar a água da Alemanha, se eu quiser. É só utilizar As sais de sulfato e características. cloreto. Ou seja, você tem quantos elementos? Se você colocar isso numa equação, você vai ver que é infinito a possibilidade de criar uma cerveja nova ou o que você quiser fazer. É incrível. E usando os mesmos ingredientes que você usa para fazer cervejas. De vez em quando sai uma cerveja com... como é que chama? Os fatores paladar? sensoriais diferentes das que você fazia, mesmo usando todos os ingredientes certinho. Sim, sim. E o processo mesmo ainda pode ser uma cerveja diferente. Pode. Isso pode acontecer por um erro humano ou por uma safra da cevada. Pensa só, o terroir pode mudar, né? A lavoura o cultivar desse ano não foi legal ou aconteceu alguma coisa climática. Ou seja, é quase impossível você ter a mesma cerveja. Eu arrisco dizer que Ambev, Heineken, todos os grandes players aí do mercado, não tem nenhuma cerveja igual a outra. Fala, mas eu tomo uma Heineken, no ano passado tomei, hoje é a mesma coisa. Beleza, é a mesma coisa pro nosso paladar que não tá pegando esse limiar. Porque a gente não vai pegar. Para um sommelier, ele vai ver alguma diferença ali, se acredita ou não? Olha, talvez não. O cara tem que ser muito bom. Porque o nível de padronização dos caras são muito bons. Assim, é um nível tecnológico impressionante. Mas não existe uma cerveja igual a outra. E principalmente porque a levedura é um ser vivo. Você vai controlar aquilo ali como, né? Tipo assim. Então, uma safra diferente. O cara planta um lúpulo lá na Alemanha e talvez alguém desmatou uma floresta que tinha do lado e tinha influência e aí agora não tem mais, assim, aqueles é impossível. pequenos detalhes, né? Então, E volta para o conceito que a gente sempre fala que a agricultura é uma indústria de céu aberto, né? Quando a gente cai com a matéria-prima que veio proveniente do campo, a gente está sujeito a esse tipo de
de diferença, assim, né? E agora, voltando pro contexto da artesanal, eu acho que fica mais evidente ainda a importância do mestre cervejeiro e evidente as características da mão, né? As características únicas. Se a gente pegar, dá para você passar a receita sua aqui pro Ismael, por exemplo, nas mesmas quantidades, no mesmo conceito, pesar e vocês dois fabricarem a cerveja e ser completamente diferente, acredito, né? Com total certeza. Eu posso pegar todas as receitas da Eva e pôr na internet, ou passar pro Ismael para você, Douglas. E a mão do mestre cervejeiro vai ser diferente, provavelmente a cerveja pode sair diferente. Legal. Vamos caminhar um pouquinho para frente, ô Rodolfo. Quando é que você decide, assim, depois da paixão e depois de tomar muito prejuízo com a turma fornecendo cerveja, quando é que você decide criar o negócio Eva? Queria que você contasse um pouquinho também da história do nome, né? Explica um pouquinho sobre o universo da cervejaria enquanto negócio na sua vida. Cara, assim, eu 7 anos atrás comecei a fazer cerveja. Aí depois de todo esse caminho, né, do reality show, dos amigos gostarem da cerveja, e eu pensei em uns 200 nomes para cerveja e não tinha nada legal, só nome esquisito, assim, falei, cara, isso não vai pegar. E você pensa até em pôr algum nome alemão, né, tipo Scheinstein, alguma coisa assim, para ver se, nossa, dá um ar de chique, né, tipo, cerveja, pô, se tem esse nome deve ser boa. Nem sempre é assim, né. Mas aí a Eva, a minha mãe, faleceu, já tem 31 anos. É um nome curto, né? O nome de sua mãe. 3 letras, o nome da minha mãe. E essas 3 letras, fácil de decorar, um nome legal. Meu pai deu a permissão. Falei, beleza, né? Perguntei pra ele. E são os 3 filhos da Eva, as 3 estrelas, e tudo meio que se encaixou, assim. Falei, cara, vou abrir um negócio e abrir um empreendimento para fazer uma cerveja de qualidade, a nossa cerveja. E tá sendo inacreditável isso, né? Era um sonho, assim. Eu larguei a carreira de TI, né? E fui mexer com cerveja e pensar nesse negócio. E aconteceu meio que sem eu perceber, assim. Tipo, era um sonho e aí você materializa. Aí depois você vai cair a ficha do negócio, né? Mas tá interessante. Tô trabalhando muito, tem muita gente que vem aqui e pede a Pilsen porque não conhece as outras, e aí eu apresento que é a cerveja meio que a cerveja de entrada, assim. Tipo assim, você sabe que até de entrada da artesanal é mais a Weiss. Sim. Que é de trigo. Porque tem Weiss, a Weiss em alemão significa branca, cerveja branca, né? Chama Weizen. Acho que aquela câmera ali tá pegando bem ali, você sair da frente aqui, tem um quadro gigante aqui, bonito ali. Aqui. Então a cerveja, na verdade, foi de entrada para mim e eu percebo que é de entrada para muitas pessoas, né? Eu tava lendo que a cerveja de trigo ela não é filtrada na maioria das vezes, por isso que ela tem aquele corpo. Isso. Faz sentido isso ou não? Uma Weiss, né? Tem 3 classificações de cerveja de trigo, né? Porque o berço é a Alemanha. Tem a Hefeweizen, que é uma cerveja realmente não filtrada, ela é muito turva. É densa. Tem a Weiss, ou Weiss, que é uma cerveja, aí já é a de trigo, não é filtrada, mas é um pouco mais decantada. E tem a Crystal Weizen, que é uma cerveja de trigo filtrada. Mas, no geral, toma-se cerveja de trigo sem filtrar. Inclusive, tem uma tradição na Alemanha que rola a garrafa de cerveja de trigo na mesa para ela dar aquela misturada, depois serve. Se você não quiser fazer isso, você serve ela a 90 graus até completar o copo e dá aquela famosa sacudida ali, aquela reboladinha na cerveja para você colocar o restante da levedura. Mas é bom ressaltar, os belgas não tomam esse restante de levedura, os alemães tomam. Então a Weiss é uma cerveja assim mesmo. Ela tem mais corpo, porque ela tem mais proteína, né? O trigo é mais carregado. Então, e dá mais espuma, porque ela contribui com a espuma. E você usa ela na estratégia de apresentar para uma pessoa que não está acostumada com esse universo. Você utiliza essa ideia da de trigo como entrada também. Para começar a experiência, né? Sim, porque não é uma cerveja que tem muito amargor, porque geralmente, né, as pessoas assustam um pouco mais com cerveja muito mais amarga, ou inclusive cerveja escura tem um pouco de dificuldade. Só que a cerveja escura, com as pessoas mais velhas, já é bem aceita. Com quem é mais novo, já é mais difícil. Já perguntei pro meu pai o porquê.
Na verdade, ele me falou que na época dele tinha uma Bock, que era muito boa e o pessoal gostava de cerveja escura, né? Mas a Weiss é uma boa cerveja de porta de entrada. Quem quiser experimentar artesanal, toma a cerveja de trigo. Eu acho que é uma boa experiência para ir começando a entender e abrir a cabeça. Tá. Vamos rodar esse cardápio inteiro, então? Então, Vambora. Tomou a Weiss. Qual que é a segunda que você vai oferecer para o seu cliente? Tá, vamos... Já que ele quer conhecer todas. Sim, vamos lá. Então, Rapaz. ó, primeiro, vamos da primeira. Primeiro, Pilsen. Toda cerveja lager vem primeiro, né? Inclusive a Amber Lager pode vir primeiro. Depois você pode tomar a Weiss. Aqui do cardápio da Eva, você pode tomar, depois da Weiss, a Witch Beer, que é uma Weiss, só que ela vai casca de laranja Bahia e semente de coentro. Isso não aparece tanto na cerveja, só para trazer um mais frescor. No processo de fermentação que é acrescentado dessa... Eu acrescento na maturação, Ah, sim. porque na fermentação pode acontecer uma biotransformação desse componente. O Você coentro tá é na fervura. Você está perguntando um segredo industrial. Não, mas não tem problema. Não adianta. A gente não vai... A gente Tem problema, vai não. Eu conseguir. falo tudo aqui, sem problemas. Depois, você tem que tomar... Sustenta o microfone aí pro Rodolfo tomar uma cerveja aqui. Ismael, toda hora que ele vai tomar, ele precisa falar. Não, tranquilo. Então, assim, aí pronto. Vamos lá. Ó, comecem das mais leves e mais claras, independente de qual barra você esteja. Mais leves no sentido de amargor e clara na cor mesmo. Por quê? Se você tomar uma Porter, que é uma cerveja escura, antes de tomar uma Pilsen, na hora que você tomar a Pilsen, você vai sentir gosto de nada. Ela preenche, toma ali tudo. Preenche. Assim, vou tomar uma água com gás aqui para aliviar. Não, funciona, mas assim, você vai achar sem graça. Então começa das claras, vai descendo. Antes de tomar a escura, tome as amargas. Essa é a minha dica, né? Pelo menos funciona para mim. Tome as IPAs. É uma cerveja de fruta, por exemplo, antes das cervejas amargas, antes das IPAs. Depois, no final, tome uma cerveja escura ou uma cerveja com graduação alcoólica também escura. Por exemplo, tem uma Risa, a gente chama de Russian Imperial Stout. Stout é uma cerveja escura. Só que essa versão russa imperial, vamos dizer assim, é uma cerveja que te gera ali 9% de álcool. O álcool também dá uma preenchida ali, ele dá uma anestesiada nas papilas. Então fica complicado se você tomar uma cerveja dessa, depois você toma uma Weiss, acabou, você não vai sentir gosto de nada. Então começa das claras, cervejas menos amargas e vai descendo para as amargas depois escuras. Esse é um caminho que eu sugiro. O amargor o álcool ele contribui para o amargor também ou é uma característica única do lúpulo? Ele não contribui na quantidade de amargor. Mas uma cerveja, o álcool e o CO2, ele ressalta a amargor da cerveja. Aí que é o chamado de corpo. O corpo ele é feito basicamente de teor alcoólico e açúcar residual. Porque uma cerveja seca, que a gente chama seca, cerveja seca que fermentou tudo, tem muito pouco açúcar residual, ela vai parecer dentro da sua boca muito fluida. Quando ela tem um açúcar residual, você vê que ela é mais aveludada, ela preenche um pouco mais, ela fica mais tempo. Só que é só uma impressão, né? É tato. Isso é interessante você ter falado isso, porque a cerveja ela tem vários sensoriais. Primeiro, audição. Você fala, como assim audição na cerveja? Todo mundo que abre uma garrafa, se ela não fizer barulhinho, você já dá uma desconfiada, né? Então, legal. Se ela não fez nenhum barulho, eu tenho certeza que Douglas Ismael vai desconfiar se essa cerveja tá chocado. Tá choca, como a gente chama, né? Tá sem carbonatação. Na cervejaria a gente chama de cerveja flat. Ela não tá carbonatada, né? Não tem CO2 suficiente nela. Segundo, visual. Você dá uma olhada. Não, peraí, vamos voltar. E isso é um defeito? É um problema ou não? Nem sempre é um problema. Olha, é um problema 99% das vezes. Tá. Porque se você for num pub tradicional da Inglaterra e pedir uma cerveja tradicional que seja uma IPA ou uma Special Bitter, que é uma cerveja deles lá, pode ser que o cara sirva você uma cerveja do barril com uma bomba e ela não tem gás nenhum. Assim, ela tem um pouquinho, mas assim, põe no seu copo, não dá nem espuma. Ou seja, ela é flat também. Isso é defeito naquela cerveja? Não. Mas assim, em 99% deve ser um defeito. E isso está diretamente ligado à produção de espuma dentro do copo? A falta de carbonatação. Como é que chama? Carbonatação. Sim, mas quase não. Assim, a falta de espuma numa cerveja carbonatada pode ser um problema de uma liberação
chama FAM, Free Aminoácidos. Ou você colocar algum malte que dê espuma na cerveja. Por exemplo, você pode ter assim, aí a ausência total realmente é sem carbonatação. Mas você pode ter uma cerveja que você coloca no copo, Que espuma ela dá mais ou espuma menos. e depois rapidinho, tchau. E ela vira uma coisa parecendo flat. Isso pode ser um problema na produção. Mas assim, sem CO2 realmente, aí você não vai ter espuma. Então é um defeito da cerveja. Você abre aquela cerveja, tem A experiência já não fica tão legal assim. Não fica, porque o CO2 traz a vida da cerveja, né? Uma cerveja sem CO2, ela é um chá de malte, lúpulo e levedura, né? Então, E tem o lance da espuma também controlar a temperatura e tal. Bom você ter falado. Pessoal aí que toma... Eu tô quase um mestre cervejeiro, você tá percebendo, né? Tô percebendo. Pessoal que pede cerveja sem colarim, nada contra. Mas olha só, gente. O colarim te mostra um monte de coisa da cerveja. Se ela foi bem feita, se tem gás nela, ela mantém a temperatura e principalmente em cervejas que tem aroma. A espuma é o que vai te liberar o aroma. Ela é o buquê da cerveja. Legal. Então, você pedir uma cerveja sem colarim, beleza, se é do seu gosto, não julgo. Mas, gente, o colarim faz parte da experiência de tomar uma cerveja. Então você que pede toda vez pro garçom tirar o colarim e o garçom te olha torto, faz mais não, ó, começa uma experiência diferente, né, Rodolfo? Olha, não precisa ser meio copo, também não concordo com isso. Mas, gente, pelo menos um dedo de colarim faz parte da experiência de tomar uma cerveja. Vamos seguir, você falou do barulho, né? Do barulho. É o segundo visual. Visual, né? Uma cerveja que tá bonita, que tá límpida, dependendo do estilo, porque a Weiss não é. Tanto que se você servir uma Weiss assim, quem já conhece vai desconfiar, fala, mas isso é Weiss? Então, Que ela é mais corpulenta. ela é mais, mais turva, Turva. né? Aí o terceiro, o olfato, sentir o cheiro da cerveja, se ela é maltada, se ela remete a café, se ela remete a frutas amarelas, que é muito característico em umas IPAs. Tem IPA até rosa também, porque tem lúpulos que puxa para pinos, né? Madeira, um negócio incrível. E tem cerveja, por exemplo, eu fiz uma que vai carvalho francês de meia torra, para dar uma chegada nela na madeira. Aquele beleza. gosto madeira mesmo. Tipo, pode te lembrar até um whisky, assim, mas você vai ver que, tipo, nossa, que isso, que coisa diferente. Legal. Inclusive, tem gente que faz experiência com cerveja em barris de vinho, barris de scotch. Eu ainda não fiz, pretendo. Muito bom. Beleza, olfato. Olfato inclusive, você pega muita coisa no olfato. Medicinal, por exemplo. Cerveja que deu problema, você pode sentir um cheiro ali de remédio, alguma coisa esquisita. Geralmente é clorofenol, que é a molécula do cloro da água que o cervejeiro não retirou. Se a gente entrar no assunto de off-flavor, vai ser muito extenso, mas tem esses defeitos. Tá me entendendo. A gente tem aqui umas 4 ou 5 ou 6 horas disponível. Tô brincando. Bom, sabor, né? Aí você sente o sabor da cerveja, se ela é encorpada. Não, peraí, vamos falar do sabor. Eu vou misturar os dois. O sabor, se é mais maltada, se é mais amarga, se é ácida, né? Se ela tá asperosa, estranho isso, né? E o quarto, que é o mais estranho, tato. Eu falei, mas tato? Tô pegando no copo? Não, o tato na língua, é exatamente o corpo da cerveja. Legal. Você já escutou alguém falar, pô, uma cerveja aguada. Demais. Não, cerveja aqui forte. Às vezes ele fala forte porque ela é meio licorosa, meio densa, né? Tipo a Weiss ou uma Riz é assim. Grossa. Grossa, né? Nossa, a cerveja tá... Então, tato da própria língua. Então a gente tem um monte de sensoriais para perceber uma cerveja. Eu tô lembrando aqui do episódio lá com o Tarabal e com o Maciel. Maciel, um barista, um jovem barista lá de Patrocínio. Ah, sim, fizemos um episódio legal lá. Coordena ali a cafeteria do Cerrado. E ele falou exatamente, pra você ver, é o mesmo universo, né? Ele falou assim, sentir, tocar, cheirar. Então, assim, são aspectos específicos para você ter uma boa experiência, né, Rodolfo? Ah, claro, com certeza. Muito bacana. Muito bom, assim, eu fico pensando mais do que cerveja, a gente falou nesse episódio número 21? Do barista? Do Maciel? Foi 21. Procura aí, um desses episódios para trás aí. E a gente discutiu exatamente esse universo lá na ocasião, a gente falando de cafés especiais. Bacana. De produtores preocupados, rastreabilidade, o barista, no caso, que é o cara que está manipulando o café. Aí é bem semelhante isso. Tem torra, mais escura, mais clara. Tem o tempo que ele dê, o método de extração, que ele vai ficar mais tempo ou menos tempo em contato ali com o grão.
E no final de tudo isso, o consumidor, quem está buscando isso, eu queria que a gente entrasse um pouquinho nesse tema, o consumidor, né, que está indo lá buscar o café especial, o cara que está vindo aqui para poder degustar uma cerveja artesanal, está muito mais ligado à experiência, a estar junto com amigos, a estar junto com o momento, do que simplesmente, putz, deixa eu comprar uma cerveja ali, deixa eu tomar uma cerveja. Não é mais o sentido de comprar ou tomar uma cerveja. É de viver a experiência. Você não está acompanhando, você não está vendo aqui no 360, aqui, igual a gente está vendo, tanto que é linda a cervejaria, cheio de cada detalhinho aqui no cantinho, e o consumidor está muito preocupado hoje com isso. Quem está nessa linha do artesanal, do café especial, você sente isso também, Rodolfo, no seu dia a dia? Essa experiência que você quer trazer para os seus clientes, para os seus amigos, para os seus consumidores, também está de encontro com esse pensamento? Sim, claro. Inclusive, o meu intuito principal aqui é realmente levar isso para o cliente, né? É uma cerveja de qualidade superior. Não quero dizer que as outras não têm, mas assim, digo que eu faço com tudo que é possível para usar os melhores ingredientes, né? Então, eu importo lúpulo, eu importo malte, utilizo o máximo que eu dou conta do nacional, né? Para ter aqui, que é mais fácil também, a logística, e até para o Brasil, né? Prestigiar aqui o que temos aqui. Inclusive, são ótimos os maltes brasileiros, são excelentes. E o que eu quero levar para o cliente é realmente isso. Cara, você não está sentando aqui para tomar mais uma cerveja. Você está aqui na Eva para você curtir esse ambiente e para você tomar uma cerveja que você vai falar, nossa, cara, nunca tomei uma cerveja desse jeito. Que legal. Entendeu? Porque mais uma. É igual você ir numa cervejaria, sei lá, na China, ou vamos pôr o Japão lá. Você vai em qualquer lugar. Aí você chega lá e fala, quero uma Pilsen. Eu não tenho nada contra a Pilsen, eu adoro. A gente está tomando Pilsen, né? É muito boa. Mas assim, cara, Pilsen você compra em qualquer lugar. Então o que eu quero oferecer, claro, tem a Pilsen, para quem ainda não quer experimentar as outras. Mas toma uma coisa local, toma um negócio diferente. Coma alguma coisa diferente em algum restaurante. Você já come... Viva a experiência. Né? Viva uma experiência. Peça coisas diferentes. Veja o que existe nesse mundo. Porque é infinito, assim. Dá para você explorar muita coisa. Então, realmente, o seu podcast com barista, depois eu quero conhecer. Legal. Faz todo sentido, cara. Rastreabilidade disso, tipo... E a cerveja tem uma coisa muito séria, que é a segurança alimentar, que isso começou lá longe, quando foram enviar os astronautas para fora. Porque você tem que rastrear o quê? Tudo. Como que foi plantado desde que colheu, porque se o cara passa a mão lá fora no espaço, como que faz? A cerveja tem essa premissa de segurança alimentar também. É sério. Esse malte, isso, o rastreio de tudo. Todas as minhas cervejas, assim, qual é o lote do malte, qual é o lote do lúpulo, como que tá a minha água, eu faço análise da água, porque a coleta superficial, a gente tem que saber, se choveu muito, vai carrear, né, sais e outras coisas, então muda um pouco, então tudo... Tem muito cuidado para chegar no seu copo e você fala, nossa, diferente. Você pode até não gostar. Mas ela é de extrema qualidade. Eu falei isso ontem para um cliente. Cara, pede, você pode até falar, Rodolfo, eu odiei. Mas tá valendo, sabe por quê? Você sabe que você não gosta desse estilo. E você vai descobrir um estilo de cerveja que você ama. Ou, putz, eu gosto demais de cerveja mais amarga. Aí pronto. Aí você já sabe que você pode ir para esse lado. Nossa, eu adoro belga. Eu adoro... inglesas, porque assim, tem escola inglesa, escola belga, escola alemã, escola americana, e o Brasil está começando a entrar. Nesse universo aí de escola. Escola cerveja. A gente aqui tem saiu num livro que cataloga cervejas, que é o BJCP, a Catarina Sour, foi criada no Brasil, ela é uma cerveja mais ácida, com frutas do nosso Brasil. Imagina, cara, só no Cerrado tem uma infinidade de coisas. Imagina o que dá pra gente fazer. Não, é sensacional. Dá pra explorar muita coisa bacana, né, Rodolfo? Essa parte frutada e essa parte... dá pra fazer tem alguns números da cevada aqui, que é o principal cereal que vira malte, que é utilizado no processo de produção de cerveja. São dados da Embrapa aqui. O Brasil planta próximo de 100 mil hectares. O campeão de produção na agricultura, né, da cevada é o Paraná, ainda está lá no sul, 65% vem do Paraná. É matéria-prima para nutrição animal, nutrição humana, como farinha, e também como matéria-prima para cerveja, entre parênteses, malte,
Produz 50 milhões de hectares todo mundo. É um dos cereais mais plantados no mundo. Nesse cenário aí, do mercado cervejeiro, que tem evoluído, crescido muito nos últimos anos, né? Vale a pena você, que é produtor, começar, às vezes, a entender melhor se há alguma oportunidade de negócio para lúpulo, né? Para algumas matérias-primas, sendo que nós importamos muito, né? Então, vale a pena entender um pouco desse cenário, né? Eu vi uma iniciativa em 2015, eu acho, uma iniciativa das grandes marcas, acho que foi até a da Ambev na época, de trazer aqui para a nossa região, para o Cerrado Mineiro, para o Alto Paranaíba, incentivos de produção de cultivos de inverno, no caso a cevada, para regiões mais altas, regiões mais frias. A gente está falando aqui um pouquinho de Rio Paranaíba, São Gotardo, que está a 1.000 e poucos metros de altitude. Iniciou-se um processo de plantio já em áreas irrigadas, já tem esse movimento, mas de fato o grande movimento ele tá no sul do Brasil, até mesmo por estratégia comercial, em se produzir cevada aqui no Alto Paranaíba, para poder fazer o processo do malte aqui, para poder abastecer as indústrias daqui para minimizar mesmo custos de produção, mas não sei que pé que está isso, mas eu sei que existiu esse incentivo lá atrás. Maravilha. Olha, não sei se... Vou fazer só uma âncora aí. Tem um pessoal em Paracatu que está produzindo malte. Chama BR Maltes. Eu tenho o contato dele. E está indo legal, assim. A grande dificuldade do beneficiamento, talvez, né? Eles plantam também o cereal ou Plantam, eles compram? Ah, tá. Plantam. E ele está beneficiando. A estrutura é menor, claro, né, do que a Agrária. A Agrária é uma grande cooperativa, é a maior da América Latina. Ah, sim, pô. Você falou Agrária, cooperativa. Agrária, Uhum. Mas tem ali em Paracatu. Não sei como que tá? Eu peço desculpa a todo mundo. Mas tá aqui pertinho. Mas tá perto. Tem. Uhum. E realmente acho que tem que fazer um fomento para isso. É bacana, cara. Olha para você ver. O bagaço, depois que eu produzo a cerveja, ele serve de nutrição animal. Na verdade, a Ambev vende isso e ele é caro. Porque ele tem um alto teor de proteína. Cara, isso... Para os ruminantes é ótimo. Os animais que não é aconselhável. Escutei isso no veterinário, tá, pessoal? Tá embasado. Mas faz então, sentido. assim, é muito bom. Então, cadeia dá para ser toda ecológica, né? Do seu processo aqui, o bagaço você não aproveita ele e qual que é a destinação dele? Aproveito. Meu pai tem uma fazenda lá, ele leva. Legal, leva tudo. Composto orgânico. Ele fala que... Não, ele dá para suíno. Ah, dá para alimentação dele. E para as vacas também. E diz que quando ele chega, que ela já sente o cheiro, porque um cheiro é muito doce. Nossa, diz que virou uma festa lá. Virou uma festa. Ele tá disputando para comer. Mas realmente, se você provar até o moço, você pode comer um bagaço depois que eu fizer, né? Antes dele ter algum contato. É docinho, gente. É maravilhoso o negócio. E o bagaço é o resíduo dos cereais, é o resíduo do processo, o sólido, né? Isso, o sólido, depois que moe o malte. Então ele vira Dá para fazer pão, na verdade. Já fiz uma vez. Só, dá para você fazer pão. Você tira ali na hora, claro, né? Faz pão, faz quibe. A cadeia produtiva, se bem organizada, ela funciona legal, funciona muito bem. Eu tô vendo o copo pra vocês dois vazio aí. O que você vai tirar pra vocês ir agora, Rodolfo? O Ismael que manda. Eu vou sugerir uma braba. Uma braba? Tem uma braba ali. Experimenta. Porter é a escura, você falou, né? Não, qual que é aquela ali de... Ah, não. A BV é teor alcoólico? Isso. É porque a gente utiliza essa sigla em inglês aí para ficar mais... Porque, na verdade, é mais utilizado. É alcohol by volume, né? Então, mas é o teor alcoólico. E o próximo ali é o amargor, é o lúpulo ali. IBU. IBU é uma sigla também em inglês, é International Bitterness Unit, que é assim, né? Unidade Internacional de Amargor. Quantificaram isso em UBU. É o mais utilizado, então a gente utiliza. Se mais forte para você for mais amarga, aí você deve ir na IPA. Agora, se mais forte para você for álcool, aí você vai na NEIPA. Adotado? Não, eu não vou. Eu tô só sugerindo aqui, mas tomar uma 7% álcool ali, 41 de amargor é fortíssimo, né? A gente vai ter o Ismael aqui 100% lúcido só uns 10 minutos. Não, tô tomando uma aguinha aqui, tá tudo certo. Vamos bater um papo então dos nossos parceiros? Bora. Enquanto o Rodolfo tira lá. Pode escolher o que você quiser aí, só pra gente... Traz um e depois você explica ela pra nós. Vamos aproveitar esses minutinhos, dar um
uma folguinha pro Rodolfo enquanto ele tira uma cerveja. Vamos falar dos nossos parceiros. Vamos falar da Baú. A Baú, que está há 37 anos no agronegócio brasileiro, sendo especialista na produção dos mais nobres cafés que o Cerrado Mineiro há de produzir, com bastante sustentabilidade, inovação, humanização, mesclando sempre a modernidade com as suas raízes, com as suas tradições. A Baú ela é referência em vários mercados do exterior e também estão presentes no mercado interno, nas cafeterias de mais alto padrão do Brasil. Ficou curioso, quer conhecer um pouquinho mais desse universo da Baú? Basta posicionar a câmera do seu celular no QR Code que está na tela, que você vai cair diretamente nas redes sociais deles. Um abraço, Baú! Um abraço! Pessoal, vamos falar aqui agora da SCL Agro, novos tempos, novas soluções. A escala nutrição animal evoluiu para a SCL Agro, com a mesma qualidade, buscando ainda mais o sucesso dos seus clientes, oferecendo soluções completas para o agronegócio. A escala nutrição animal evoluiu sem abrir mão da parceria que você já conhece. Tudo isso pensando em um futuro melhor para todos. Evoluir sempre, essa é a cultura da SCL Agro. Conheça essa evolução acessando o QR Code que está aqui na sua tela. Cultura Agromais é uma empresa com soluções agronômicas, financeiras e tecnológicas para as nossas lavouras. Tem como lema entender, acompanhar e entregar o que há de melhor ao nosso produtor, né, que é o grande protagonista do agro. A equipe está presente no campo, buscando sempre uma agricultura com identidade, serviços e soluções para atender com qualidade, né, meu irmão? Maravilha, é isso aí. A agricultura com identidade também é cultivar com inteligência, fazendo o investimento e o solo renderem muito mais. Atualmente a companhia está com 8 unidades. Patrocínio, Patos de Minas, Coromandel, Uberaba, Conceição das Alagoas, Capinópolis, Pirajuba, o brinde aí, ó. Capinópolis, Pirajuba e Ituverava. Um plano de expansão gigantesco, a cultura que tem como projeto aí para os próximos anos expandir e capilarizar mais esses atendimentos ao mercado. Quer conhecer mais, quer entender um pouquinho mais sobre esse universo da cultura, basta também posicionar o celular no QR Code ou pesquisar nas redes sociais por Cultura Agromais. E para finalizar, está conosco também o nosso parceiro, nosso produtor, Faelo Filmes. A Faelo Filmes é uma empresa especializada em eternizar grandes momentos. Estão há 9 anos atuando no mercado de Patos de Minas e região, levando o que há de melhor em filmagens de casamentos, eventos empresariais, transmissões de lives. Também para o nosso universo agro, fazem captações de imagem por drone. Quer conhecer um pouquinho mais? Posicione o celular no QR Code ou também pesquise nas redes sociais, tem muitas filmagens legais lá, muito bom. Um abraço, Faelo. Isso aí, vamos falar do Clube Roots, Vamos falar do Clube Roots. Clube Roots é uma iniciativa nossa para você que está aí do outro lado da telinha, que quer nos auxiliar, que quer nos apoiar. Para você que é dono de uma empresa, para você que é empresário, que quer vincular sua marca conosco, basta nos procurar para a gente poder bater um papo. E para você que está aí do outro lado, que não tem empresa e quer ajudar a gente criou o Clube Roots para você auxiliar financeiramente esse projeto. Basta também posicionar o celular no QR Code, você vai cair lá na plataforma do PicPay, uma plataforma que você vai fazer um breve cadastro, então para de preguiça. Se quiser ajudar, ajuda agora, senão daqui a pouco você esquece. Faz o cadastrinho rapidinho, lá tem um cardápio lá para você poder escolher a metodologia para você nos auxiliar. E você vai ajudar nós... A partir de um simples espetinho, né? Você vai ajudar nós se você quiser. Se você não pensa, que benefício que eu vou ter aqui, não precisa nem ajudar. Então você vai ajudar nós se você quiser, se você está gostando do nosso projeto, se você está gostando do que a gente está trazendo semanalmente para vocês. A partir de R$9 por mês você consegue nos apoiar. Não é isso, meu irmão? É isso aí. Simbora? Simbora, eu quero saber o que vocês estão... cerveja? Quero saber o que vocês estão degustando agora. Essa aqui é uma Amber Lager. É uma cerveja que utiliza o mesmo fermento de uma cerveja Pilsen, que é a cerveja comum, porém ela tem um malte caramelo. Lembra que eu falei? A mesma base da Pilsen, porém com um toquezinho de caramelo. É o que faz essa cerveja ser especial como uma ela Amber. Tem uma coloração muito bonita e uma espuma bem cremosa, né? Cremosa. Bem cremosa. A parte que me toca de poder degustar a cerveja, eu vou sentir a parte sensorial aqui do cheiro. Isso, do cheiro. Essa não fez o tss, porque ela tá no teto. Mas esse caramelo ele é adicionado ou o ponto da torra lá, ele é diferente? Como é que funciona essa coloração? Exatamente a malteação do malte. Malteação do malte. Malteação do grão, né, do cereal. E no ponto que ele foi secado. Uma secagem direta, né? Com ar quente. Só que aí o mestre
né, malteiro, se eu não me engano, ele quer fazer um malte caramelo, ele faz isso. No interior desse malte, se você quebrar... Eu tô sem ele aqui, mas se você quebrar esse aqui, ele vai ter o amido ali, tipo uma farinha. E ele vai estar No interior desse aqui vai estar um pouco mais cristalizado. É o que dá esse toque, que lembra pão torrado, alguma coisa assim. Por isso que eu falei que é infinita as possibilidades da cerveja. É infinito. Legal. Eu queria discutir um pouquinho se isso é mito ou não, mas assim que começou assim um boom no mercado, né? As cervejas, a Ambev dominou esse mercado muito com bastante maestria, né? Comprou cervejaria no mundo todo e tal. E aqui no Brasil também, as cervejas que todo mundo bebia, a grande maioria, são as cervejas convencionais e tal. Quando começou a conversa de puro malte, começou a mudar um pouquinho o jogo, assim, né? Começou a mudar um pouquinho o cenário de cervejas no Brasil. E grande parte começou a crucificar esse universo das cervejas convencionais. Aí eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre esse tal... A gente está falando de cereais, né? Cereais que são malteáveis. Trigo, cevada e tal, vários aqui. E tem lá no rótulo de várias cervejas comerciais, cereais não maltados, e muito voltado para custo e tal, mas começou a discutir isso de cerveja de milho, cerveja disso, daquilo outro, traçando um paralelo e criando, enfim, um antes e um depois, né, do ponto de vista de cerveja puro malte. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Um mestre cervejeiro pode fazer uma péssima cerveja puro malte e uma excelente cerveja não puro malte. Olha só. Que legal, que informação legal. Eu não crucifico nenhuma grande player, nem Ambev, nem Heineken, nem Kirin. Inclusive, o que eles fazem é uma coisa realmente, igual você falou, uma maestria ali. Porque você pega uma cerveja, sei lá, se ela é produzida no sul, ela anda 2.000 quilômetros num caminhão, pegando sol, chuva, chacoalha, chega lá, o cara abre e ela tá boa, esses caras fizeram um bom trabalho. Os caras são foda mesmo. Ah, mas tem isso, tem aquilo. Cara, chegou lá do jeito que você gosta dela. O que acontece? A American Light Lager, que é essa cerveja comum, o estilo dela é definido assim, tá? Ela é uma cerveja Pilsen leve. Geralmente, uma carga de malte alta, você não vai conseguir tanta leveza. O milho e o arroz são cereais que são fontes de açúcar, que não atribuem gosto na cerveja e que deixa ela mais leve porque ela é fermentável. Ou seja, não vai ficar residual desse açúcar proveniente desse adjunto. Tá aí a fórmula. Aí você consegue uma cerveja leve, com drinkability extremamente alto, lá na estratosfera. Drinkability é aquele que você consegue tomar uma caixa de cerveja, sem empanzinar, vamos dizer assim. Já fui bom nisso, hein, Rô? Já fui bom nisso, hein? Então, você tem uma cerveja praticamente feita para o brasileiro. Eu quero ficar no churrasco ali, eu não vou embora de 10 horas da manhã 4 horas de churrasco e vou tomar essa cerveja. Por quê? Porque se você for tomar porter, uma cerveja escura, você vai tomar 3 copos e fala assim, cara, já deu. Daqui a pouco eu vejo. Tipo assim, vamos esperar um pouquinho, porque ela fica mais tempo no seu estômago. A outra não fica tanto. Por isso que é aquele negócio, né? Não pode ir ao banheiro a primeira vez, né? Mas ela vai ficar mais tempo no seu estômago, você vai digerir mais. Por isso o pessoal fala, nossa... Eu fico um pouco mais embriagado ou inebriado com cerveja artesanal. Ela é mais forte? Não, cara. Ela tem o mesmo teor. Mas você está digerindo ela mais tempo. Ela está mais tempo dentro do seu estômago. A outra vai passar muito mais rápido ali, entendeu? Porque já é estratégia de alto consumo. É estratégia de alto consumo. Isso é cultural aqui. Né? Então, demonizar a cerveja que não é pro malte é bobagem. Se é uma cerveja bem feita e gostosa, não precisa fazer isso. Não precisa demonizar ela. Agora, toda pro malte é boa? Depende, eu acho que não. Mas assim, as grandes empresas que estão no Brasil cervejeiras hoje, elas tiveram que rebolar numa estratégia de sobrevivência, porque as cervejas artesanais, as cervejas especiais, tomaram uma proporção muito grande. Então, elas tiveram que mudar a estratégia de marketing, de divulgação, ou comprar. Esse universo aconteceu demais, de comprar cervejarias. Comprar cervejarias para ter o seu negócio, pelo menos, crescente, né, ou estável, né? Mas isso é bacana, entender que chegou a incomodar, né? As pequenas cervejarias chegaram a incomodar as grandes. Isso só mostra o quão profissional também eles são do poder de adaptação, né, cara? Também se adaptar a esse mercado, né? Sim. Viram isso acontecer.
Engraçado que esse negócio do puro malte, isso pegou bem ali no calo, porque sabe a propaganda do tipo extremamente gelada? Skol, assim, Skol, desculpa, tá? Tá Não tô tudo falando de certo, vocês, tá né? tudo certo, tá tudo certo. Extremamente gelado, tudo é muito gelado. Cara, cerveja muito gelada, ela anestesia sua língua e você não sente gosto nenhum. Quer ver se a cerveja é boa? Toma ela um pouquinho mais quente. E não é quente, não. Menos gelada. Inclusive, isso acontece com uma certa frequência aqui. Todas as minhas cervejas eu sirvo na mesma temperatura porque tem uma câmara fria que tá todos os barris lá dentro. Porém, uma cerveja de trigo, pra você ter noção, você deve tomar ela entre 6 e 8 graus. A cerveja que sai do bar ali, que ela, sabe, canela de pedreiro, vestida de noiva, cara, todo mundo coloca nos stories ela tá ali e quase tal. no negativo ali. ela tá no negativo porque ela tem álcool, por isso que ela não congelou. Ah. Aí você toma ela, você não sente gosto de muita coisa. Então isso é uma coisa meio que cultural que é difícil de desconstruir. Essa cultura é brasileira, não é? É. E esse extremamente gelado que saiu na televisão é tipo assim, cara, abre uma natural e vê, você não vai tomar, porque não tá legal, o gosto não é muito bom assim. Na verdade, eu não aconselho ninguém a tomar cerveja quente, tá, pessoal? Isso é bobagem. Ah, lá na Alemanha toma quente? Não, velho, não é assim, não toma. Você pode ir na Bélgica, a cerveja tá na temperatura fria, não está estupidamente gelada, mas os caras não tomam a cerveja quente igual a pessoa acha, não. Tira lá do engradado e toma. E aí o que eu vi da indústria? Do extremamente gelado e do puro malte. Aí, tipo assim, ficou meio... Não tem uma coisa a ver com a outra, mas ficou meio assim. A galerinha aqui que tava fazendo cerveja de qualidade atacou o pessoal que fica pondo milho. Pode ser pelo estilo, mas pode ser por economicamente viável. E aí lançou o puro malte e o extremamente gelado ficou meio assim. Aí eles rebolaram, igual o Ismael falou. Ah, então vamos fazer. Tem agora puro malte de algumas indústrias aí. Sim. E assim, lembrando que a gente não tá atacando aqui, porque esse universo ele é tão grande, ele é tão gigantesco. Eu tô dentro de casa mesmo, lá, meu pai, nosso pai. Ele é um amante de cerveja, das bebidas alcoólicas, ele é cervejeiro. E não se adaptou com cerveja artesanal. Ele toma lá a Skol dele todo final de semana e tá tudo certo também. Tá. E igual ele, existe milhões e milhões e milhões de pessoas. Só que o universo que a gente está propondo, que a gente está falando da cerveja artesanal, é para atender um público que não está buscando somente tomar a cerveja também. Exatamente. Está buscando a experiência, está buscando a conversa, está buscando um pouco da história, quer saber um pouco mais, não da cerveja, mas um pouco mais do Rodolfo, da Eva, desse cenário. E esse cenário ele é crescente, gigantesco, só a gente imaginar que cresceu mais de 1000 cervejarias em 7 anos dentro do Brasil. Então, falar que esse mercado ele não é crescente é uma bobagem. Mas falar que o outro mercado também está enforcado ou que ele está apertado, a gente não está falando isso. Tem que valorizar a cerveja de todo dia, que é a cerveja comum, que é o que eu aprendi a beber, que todo mundo já deve ter provado. Assim, todo mundo que bebe cerveja, tá? Provavelmente tomou uma Pilsen. E eu acabei de imaginar o pessoal certeza. que pega uma cerveja, chega lá longe e ela tá do mesmo jeito. Então, assim, tem que ter discernimento e bom senso para as coisas, né? Eu acho o seguinte, meu conselho. Quer descobrir o universo da cerveja? Vai experimentando. Se você gosta mais da sua comum, tudo bem, toma ela. Mas experimenta outras coisas também. Vai ver. E dentro do universo artesanal, o universo da particularidade, vocês tomaram uma Pilsen agora há pouco, tem esse universo que se assemelha à leveza, que se assemelha... Aí quem está buscando história, quem está buscando experiência, mas não gosta do sabor, é o que você falou de, beleza, esse nicho de cerveja eu não gosto. Deixa eu ir para outro, deixa eu discutir um pouco mais. Até falando de harmonização, eu vejo... Eu ainda não experimentei, tenho que experimentar ainda. Os pratos mexicanos, né? Sim. Eles vamos falar disso. Eles harmonizam bem com cerveja. Explica para nós como é que funciona isso aí. Sim, geralmente a linha de harmonização, ela não é... Tipo, ninguém escreveu na pedra isso, mas ela tem os aconselhamentos, né? Cerveja Pilsen, geralmente com coisas mais leves. Só que a Pilsen, ela harmoniza com tudo. Mas eu vou te dar uma dica agora. Você gosta de churrasco? Demais. Carnes com um pouco mais de gordura, alguma coisa. Panceta de lata, por exemplo, que a gente tem aqui na Eva. Sabe o que vai muito bem com ela? A IPA. O amargor da IPA corta a gordura da carne. E você pode tomar uma IPA e comer a carne que não vai ficar ruim. E você pode comer a carne e tomar uma IPA que não vai ficar ruim. Isso é harmonização. A gente tem dois tipos de harmonização. 3, na verdade, eu vou falar dos 2.
por semelhança, por contraste. Tô tirando uma fotinha. Porque a gente bate escanteio e faz o gol, tô tirando uma foto para depois postar lá. Já eu tiro uma sua aí, Rodolfo. Então, as harmonizações com o mexicano, por exemplo, comida mais apimentada, quase todas as cervejas vai bem. Eu não sei se não, eu sei, na verdade. A Porter, por exemplo, se você estiver comendo um guacamole, talvez não vai cair bem. E eu não vou te aconselhar aqui. Não vou fazer você tomar uma Porter. Agora, se você pedir um brownie, que é a nossa sobremesa... Olha só. E eu juro por Deus, eu pago a conta se ficar ruim. Você Com a toma um gole de Porter, come um pedacinho do brownie, toma de novo. Se ficar ruim, eu pago a conta para quem estiver assistindo. Que legal. Fica excelente. Aí, quando a primeira vez que eu sugeri para um cliente, eu falei assim, não, mas doce com cerveja? Combina, gente. Combina super bem. Você falou do café, eu fiz cerveja até com cold brew já. Olha só. Uma stout. Então, assim, tem as indicações de harmonização. A Weiss, por exemplo, vai muito bem com salada. Salada. Estranho, né? Comer salada e tomar cerveja. Eu não sei se alguém faz isso, mas eu já fiz essa experiência e o pessoal falou, não, cai bem. Cai bem. A especialidade, eu vejo lá muito, acompanho no Instagram, lá fico vendo lá a especialidade do mexicano, dos pratos mexicanos, né? Parece também que quando tem uma pimentinha, quando tem um salzinho a mais ali, a gente também fica... É mais propício pra gente estar no ambiente de tomar cerveja e tal, né? Legal a inteligência de harmonizar os pratos, né? O que mais, maninho? Eu acho que Não, tá bacana, né? Eu quero ver você experimentar ao menos mais umas 3 aí. O Ismael vai vir comer mexicano aqui, vai tomar Pils, vai tomar IPA. Só a porta que com pimenta vai acentuar a pimenta, tá, pessoal? Legal. Ô, Rodolfo, fala pra gente um pouquinho de como é que estamos hoje aqui, como é que está o empreendimento, para que rumos vão, quais são os próximos passos, o que o Rodolfo, enquanto empresário, o que os clientes, né, podem esperar aí, conta um pouquinho desse futuro próximo aí. Bom, a gente tem 1 milhão de planos, né? Legal, mas, assim, expansão. Olha, o negócio da cervejaria, primeira coisa que eu tomei para fazer é sempre ter a cerveja aqui na cervejaria de qualidade. Geralmente o cliente pergunta, cara, você tem garrafa? Eu ainda não tenho. Por quê? Primeiro eu vou estabilizar essa demanda aqui, para nunca faltar aqui. Depois, aí eu consigo expandir para garrafa. Então, o que os clientes da Eva podem esperar? Garrafa de cerveja, supermercado, delivery de chopp e alguns pontos aí, parceiros nossos, com as nossas chopeiras. Ah, legal. Então, vamos hoje expandir, o consumo assim, ele está exclusivo aqui na cervejaria. E quem quer encontrar a Eva nas redes sociais, qual que é o @ do Instagram? Temos Instagram, Cervejaria Eva. Na verdade, pessoal, @Cervejaria Eva. Vai lá, adiciona a gente lá. Estamos lá. Facebook também, @Cervejaria Eva. Site. Nosso site é um portfólio, tá? É mais para ter a localização e tudo mais, saber que cervejas tem aqui. www.cervejariaeva.com.br. Se alguém precisar entrar em contato com a cervejaria, contato@cervejariaeva.com.br ou 3822-6804. DDD 34? 34, DDD 34. E para quem vai vir para Patos de Minas, passar o final de semana, qual que é o endereço desse local maravilhoso que nós estamos, Rodolfo? Pessoal, é o seguinte, anota aí no papel. Tá fácil. No Instagram também vocês acham fácil. E se complicar, me manda mensagem que eu mando a localização que a gente resolve qualquer coisa. Eu até busco. Gente, estamos no bairro Sobradinho, cidade de Patos de Minas, Avenida Marechal Deodoro, número 94. Não tem erro. Casa de esquina, com deck de madeira na frente, uma fachada com vidro, vai ver umas luzinhas, vai ver a placa, não tem erro. Perto do Colégio Leonardo da Vinci, que está na avenida ali, é só virar à direita. Beleza? Ponto de referência, desculpa. Não, Hospital do Coração, tá tudo aqui perto. Chegando aqui, a gente dá um jeito. Eu tô vendo, você levantou a mão, eu tinha visto mais cedo aí umas tatuagens aí remetendo a... Isso aí é um abridor. Esse é um abridor, tampinha. Abridor de tampinha. Uma homenagem ao universo das cervejas. Legal. Rodolfão, trouxemos aqui também uns mimos aqui, uns presentes dos nossos parceiros para você. Olha, coisa boa.
Pra você anotar suas receitas, viu? Aqui pra você anotar as receitas e depois a gente vem tirar uma foto aqui. Um brinde lá da SCL Agro, um chaveiro, uma... Olha que coisa bacana, obrigado, SL Agro. E o pessoal da Fazenda Baú também mandou aqui um brinde especial. Pessoal Aí da tem... Baú, então eu vou mandar uma cerveja pra vocês. Aí sim, ó, compromisso feito. E da SL Agro também. Abra aí a caixinha da Baú pra ver o que tem aí dentro. Ó, tem Olha só, tem um coisa cafezão, linda, hein? um cafezão Pessoal, especial aí, ó. Deixa eu colocar aqui. Esse cafezão é produzido igual a cervejas daqui, viu? Com muito carinho e capricho. Carinho, pessoal. Bourbon amarelo. Eu tenho certeza que dedicam muito na produção. Tem uma xicrinha aqui. Tem uma xicrinha aí. Quando você for... Pessoal da Baú, muito obrigado, viu? Se você for preparar o café, marca a turma da Baú, marca a turma do Roots também. A gente tomar esse café junto aí. Irmão, que bate-papo bacana, né? Maravilhoso. A gente fica aqui umas 2 horas se deixar. Eu fico. Mas vamos lá. No off. Mas tem que ser no off agora, tem que ser no off. Muito bom. Rodolfão, estamos caminhando para o final. Mais uma vez te agradecer a disponibilidade, agradecer esse bate-papo maravilhoso, agradecer por ter contribuído tanto. Esse universo da cerveja que tem tudo a ver com o agro, tem tudo a ver com o nosso universo também. E de quebra aqui, degustando também essas maravilhas dessa cerveja. Te agradecer mais uma vez. Se quiser deixar uma mensagem final, mais uma vez, muito obrigado, viu, Rodolfo? Não, imagina, eu que tenho a agradecer a você, Ismael. Pode ter certeza, assim, que, não sei se a gente aprofundou tanto na questão do agro, mas não existiria cerveja sem a dedicação da área agrícola, do cultivar, de tudo mais que precisa. Só a levedura sozinha não faz cerveja, então é muito importante. E eu vou te falar uma coisa, que legal desse bate-papo, também adorei. Eu agradeço, eu que tenho que agradecer vocês. Agradecer os patrocinadores, a Baú. Baú, vamos fazer uma cerveja com café, hein? Isso aí. Sim. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Estou aqui à disposição. Foi uma honra receber vocês. Foi um enorme prazer. Sabe o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que achar mais desculpa para poder vir cá. Você se também vira, acho. mano. Nós de pauta Não, aí. Você vira com pauta aí para você linkar isso aí com água. Nós vamos dar um jeito. Nós nem falamos desse universo de fermentação de levedura. Aqui, pronto, já tem o tema. Aqui tem assunto para um mês de conversa. Eu arrumo assunto, viu? A gente dá um jeito. Rodolfo, obrigado, parabéns por Obrigado. todo o trabalho seu, da sua família, né? Enfim, de todas as pessoas que estão envolvidas nesse trabalho, nesse projeto maravilhoso que é a Eva Cervejaria. Tá? Vai aqui nosso agradecimento por você nos receber aqui dentro dessa casa maravilhosa. E a gente espera voltar aqui várias vezes como clientes, como amigos e também como Roots também, né, meu irmão? Maravilha, muito bom. Estamos de portas abertas aqui. Cara, agradecimento. Eu que tenho que agradecer. Obrigado, gente. Valeu. Foi massa pra caramba. Isso aí. Você que acompanha a gente, que tá ligado aí, muito obrigado a cada minuto que você for com a gente. Já sobe já o aviãozinho dessa entrevista legal, já compartilha com seus colegas aí nos grupos de WhatsApp, já marca a gente no Instagram. Muito obrigado. A gente nos vê na próxima semana, né, maninho? Isso aí. Não esqueça de inscrever no nosso canal, pô. Opa, É facinho. importante. Você tá vendo aí, Inscreve aí, tem um pô. monte de gente que vê os vídeos aqui, que a gente tem essa estatística lá, que ainda não é nem inscrito no canal. É só clicar no botãozinho aqui de baixo de inscrever, ajuda a gente demais também esse apoio. Escreve aí. Se eu descobrir, não vai ganhar chopp, não. Escreve aí no canal. Pessoal, muito bom, velho. Tamo junto. Tamo junto, Até semana pessoal. que vem. Até a gente. próxima Obrigado. semana. Grande abraço. Tchau.